Ele nasceu para um dia ser rei, mas em apenas um dia ele foi assaltado pela tragédia. Perdeu a realeza, perdeu a família, a casa, perdeu também a capacidade de andar e foi morar em um lugar esquecido chamado Lodebar. Podemos denominá-lo como um colecionador de traumas, um homem marcado pela decepção, marcado por perdas irreparáveis, frustrações e angústias, até que o rei manda chamá-lo. Pronto, a partir daí tudo mudou. É dele mesmo que estou falando, Mefibosete. E nesta hora nós iremos ter 10 lições e trazer para as nossas vidas sobre a vida de Mefibosete. Essa palavra está em 2 Samuel capítulo 9. E confira as 10 lições sobre Mefibosete. Primeiro, cuidado com a visão depreciativa que você tem de si mesmo, que desvaloriza a importância de alguma coisa, em que há desprezo ou desqualificação. Comentário depreciativo em relação a Mefibosete. Para a sociedade da época, Mefibosete não passava de um inválido. Para Ziba, Mefibosete não passava de um aleijado de ambos os pés. E na visão sobre si próprio, Mefibosete não passava de um cão morto. Irmãos, a pior tragédia na vida de uma pessoa não é a visão pejorativa dos outros, mas sim a visão depreciativa que nós temos de nós mesmos. Todos, e até o próprio Mefibosete, olhavam e viam ele como um nada. Mas Davi olhava para ele e não via seus defeitos, mas sim a aliança que Davi tinha com Jonatas. Deus também não vê como o homem vê. Deus olha para nós e vê a aliança que temos com o Rei Jesus. Este é o nosso maior valor. Então pare de se depreciar, senão isso vai te levar a uma depressão, e comece a ver como o Rei dos Reis te vê. Segundo, depois de uma queda, o rei ainda te chama. A vida de Mefibosete foi marcada por uma queda que aconteceu quando sua ama tomou ele às pressas, fugindo de assassinos que tinham acabado de matar seu pai Jonatas. Ela se descuidou e na pressa acabou deixando Mefibosete, que na época tinha 5 anos de idade, cair e quebrar os 2 pés. Esta queda está registrada no livro de 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4. Ele sofreu a queda, quebrou os 2 pés, ficou aleijado, mas o rei mandou chamar. Isso, o rei manda chamar Mefibosete. Saiba que o Rei dos Reis te chama após a queda. Não importa se esta queda espiritual te deixou sequelas, o rei te chama. O rei te chama neste deserto. O rei te chama no meio desta tempestade que você está vivendo. O rei te chama. Vire a página da sua vida. Não se lamente mais porque hoje o rei te chama. Não importa como você está, o rei manda te chamar. Terceiro, você não será lembrado ou lembrada pela derrota e vergonha. Em um só dia, Mefibosete perdeu o avô, perdeu seu pai Jonatas, perdeu casa e perdeu o movimento dos pés, perdeu até a identidade, porque ele dizia que não passava de um cão morto. Mas, diante de tantas perdas, ele não vai ser lembrado pela derrota. A partir do convite do rei, Mefibosete seria lembrado como aquele que o rei o chamou, como aquele que come na mesa do rei. Jesus está nesta causa aí contigo. E ao invés de você ser lembrado pela vergonha e derrota, você será lembrado pelo livramento, pelo bem do Senhor Jesus na sua vida. Lance sobre a sua fé e seja transportado do lugar de vergonha à honra. Quarto, Mefibosete não foi curado, mas foi aceito. E isto bastou para ser feliz, ser aceito pelo rei. Isso foi a maior bênção na vida de Mefibosete. Era como se o espinho da carne permanecesse, mas a graça dada a ele bastava. Era suficiente. E nós, em tudo,
fomos enriquecidos pela presença de Jesus em nossas vidas. Como diz a palavra, a graça dele nos basta. A graça nos aceitou e nos deu de tudo o que precisávamos para vencer. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Ou seja, porque o maior presente que Deus poderia nos dar é nos aceitar na mesa de comunhão com ele. Aqui nós vamos aprender 3 lições sobre a vida de Ziba. Ziba era o administrador dos bens do seu senhor. Com a morte de Saul, que era o rei, e os descendentes de Saul, que era Jonatas, Ziba continuou administrando os bens da família até que aparecesse um herdeiro legítimo da família de Saul. E o único que poderia acabar com a vida boa de Ziba era o aleijado e foragido Mefibosete. Sendo assim, acompanhe comigo as lições sobre Ziba. 5.1. Ziba gosta de manchar a imagem das pessoas. Quando Davi perguntou a Ziba se ainda existia alguém da família de Saul para que Davi pudesse usar de bondade para com essa pessoa, Ziba fez questão de citar a deficiência de Mefibosete que ele tinha nos seus pés. Mesmo Davi não perguntando, Ziba fez questão de citar o defeito que Mefibosete tinha. Cuidado com o parecer que alguém te passa sobre uma determinada pessoa. Cuidado para não julgar alguém pela ótica do outro. Use seus próprios critérios. Conheça a pessoa primeiro. Pela ótica de Ziba, ninguém presta, só ele. A intenção de Ziba é manchar a imagem de Mefibosete, justamente para não perder as terras que ele administrava e torcia para que não surgisse ninguém da linhagem de Saul. Então, muito cuidado com os Zibas da vida que tentam manchar sua imagem para as pessoas que te admiram. 6.2. Nós temos aqui o segundo exemplo que nós poderemos tirar da vida de Ziba e que não é bom. No capítulo 16.3 de 2 Samuel, Ziba teve a coragem de criar uma mentira sobre Mefibosete para Davi, só para enfermar a amizade entre Davi e Mefibosete e retomar as terras que ele tinha perdido para Mefibosete. Ziba disse que Mefibosete queria tomar o trono de Davi, mas nós sabemos que isso era uma mentira. Mefibosete jamais teve este propósito traidor no seu coração. Essa mentira acabou azedando a relação de Davi e Mefibosete. Estamos vivendo na cultura do cancelamento dos relacionamentos. Aquilo que era sólido está se tornando líquido. Então, cuidado para não ser levado por essas coisas. Há amizades que são Deus para a nossa vida. E o inimigo fará de tudo para enfermar as verdadeiras amizades que você tem. 7.3. Ziba está a serviço do diabo. Ele cita o defeito de Mefibosete. Ele nem sequer fala o nome de Mefibosete. Ele já vai direto ao defeito. Quem cita os defeitos dos outros é o diabo para nos acusar. Mas assim como havia promessa no passado entre Jonatas e Davi, e pelo poder desta aliança, Mefibosete vai sentar à mesa. Assim acontece conosco nos dias de hoje, no tempo da graça. Quando o inimigo vem para apontar nossos defeitos, a aliança da que temos com Jesus nos purifica de todo o passado e de todo o pecado. Então, não fique parado na voz de acusação do maligno. No 8º exemplo, pare de alimentar sua insegurança. Já parou para pensar por que Davi não matou ou mandou matar Mefibosete, já que ele era o sucessor legítimo do trono por ser neto do rei Saul? Sabe por que não aconteceu isso? Davi era um rei seguro. Davi sabia que quem garantia a permanência dele no reinado era Deus e não os homens. Ele era tão seguro do seu reinado que convidou Mefibosete para fazer parte do seu reino. Quem tem certeza do chamado de Deus não tem medo de perder o lugar ao honrar outras pessoas. Então, pare de alimentar a insegurança, o medo. Quem te chamou e te levantou foi Deus.
Lição 9. Na mesa da graça, seus defeitos desaparecem. A deficiência física de Mefibosete eram os pés dele, mas quando ele sentava à mesa, seus defeitos eram cobertos. Assim também acontece conosco quando estamos em comunhão com Deus. Na mesa da graça de Deus, nossos defeitos e nossas imperfeições são cobertos pelo sangue de Cristo, são cobertos pelo sacrifício do Senhor Jesus no Calvário por nós. Quando o inimigo procurar seus defeitos para te colocar para baixo, ele vai se deparar com a mesa da comunhão, de onde vêm suas forças. E 10, que é a última lição, veja que maravilhoso. Antes do palácio vem Lodebar. Às vezes, antes do palácio vem Lodebar. Lodebar era o local de refúgio que Mefibosete ficou até chegar a hora dele receber o convite do rei Davi e ir morar no palácio do rei. O significado do nome Lodebar é sem pasto ou sem alimento, terra seca, lugar de esquecimento, lugar esquecido, lugar de tragédias, lugar de angústia, lugar de dor, de desespero, de desilusão. Não é isso? Muitas vezes Deus nos ensina, deixando-nos passar por Lodebar, terra sem pasto, terra seca, para que ali Ele possa nos ensinar as lições que em outros lugares jamais aprenderíamos e chegarmos mais preparados onde Deus realmente pretende nos levar. A Bíblia diz em Provérbios 17:3 que o calor e o fogo purificam a prata e o ouro, mas só Deus purifica os corações. Lodebar é a escola onde Deus purifica os corações da soberba, do orgulho e nos entrega purificados para vivermos os projetos que Ele tem para cada um de nós. Que a graça de Cristo permaneça na sua vida, no seu coração, e o Espírito Santo continue iluminando você e toda a sua família. Se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, comenta o que você achou a respeito desta mensagem e que essas lições você possa levá-las para a sua vida, para que você possa crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.